Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes neste tempo de pandemia e dificuldades. Nós vamos celebrar nesta Eucaristia lembrando José Luciano Santos, Gilberto Cabral e família e Alberto Rojão. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha cunha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo ao Timóteo. Caríssimos, ordeno-te na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos. Guarda o mandamento do Senhor, sem mancha e acima de toda a censura, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará o seu tempo, o venturoso e o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz insensível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão que vinha ter com Jesus de todas as cidades e falou-lhes por meio da seguinte parábola: O semeador saiu para semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi calcada e as aves do céu a comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Depois de ter nascido, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e sufocaram-na. Outra parte caiu em boa terra, nasceu e deu fruto 100 por 1. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola e ele respondeu: A vós foi concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros serão apresentados só em parábolas, para que ao olharem não vejam e ao ouvirem não entendam. É este o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas depois vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que não acreditem e se salvem. Os que estão em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas como não têm raiz, acreditam por algum tempo e afastam-se quando chega a aprovação. A semente que caiu entre espinhos são aqueles que ouviram, mas sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouviram a palavra com um coração nobre e generoso, a conservam e dão fruto pela sua perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu espero que o casamento, nós já estamos desnorteados, já há tanto tempo que não fazíamos festas, que até, portanto, não estamos habituados e já não é aquela rotina, quebramos a rotina, portanto, eu não sei se vamos ter mais barulho, se não vamos ter mais, mas nós vamos ter paciência e vamos compreender que é neste tempo, depois de tanta ausência, e também isto é igreja, também isto é caminhar. Mas esperemos que não venha muito barulho, mesmo quem está em casa certamente o ouvirá, mas neste momento está mais calmo. Jesus falou-nos muitas vezes em parábolas, histórias sobre acontecimentos do dia a dia, e que ele usava para nos dizer algo mais profundo. Jesus falava sobretudo parábolas. Uma das mais importantes destas parábolas, a que Lucas nos apresenta no dia de hoje, a parábola da sementeira. Esta história fala de um fazendeiro que lançou as sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Mas para compreender esta parábola é preciso refletirmos em 3 realidades: no semeador, na semente e no terreno onde cai a semente. A importância desta parábola é salientada também por São Marcos, no capítulo 4, nós hoje lemos São Lucas no capítulo 8, versículo 4 a 15, mas São Marcos, no capítulo 4,
em versículo 13, diz assim: não entendeis esta parábola? E como quereis compreender todas as outras? Jesus, diz São Marcos, está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registadas em mais do que 2 evangelhos. Nós sabemos que há os evangelhos sinóticos e depois há o São João. São Marcos, São Mateus e São Lucas falam os 3 desta parábola. Portanto, esta parábola tocou-lhes. Jesus, quando a contou-a com tal ardor que tocou os apóstolos. Mas nesta parábola há o semeador, e quem semeia é Deus. Nós vivemos hoje num tempo que se olha muito ao semeador. Há aqueles que falam bem, há aqueles que comunicam bem, há padres padres e depois noutros níveis da vida, mas há padres que têm o dom da palavra, há padres que não têm o dom da palavra, há bispos que têm o dom da palavra, há bispos que não têm o dom da palavra, mas o semeador não é nenhum padre, nem nenhum bispo. O semeador é Jesus Cristo. E nós muitas vezes esquecemos disto. Dizemos com muita leviandade: hoje não gosto da forma como aquele fala, não gosto como aquele outro fala, gosto muito daquele outro, ou se aparecer só uma vez é muito simpático, etc. O semeador não é nenhum padre, nem nenhum bispo, nem nenhum pregador. O semeador é Jesus Cristo, é Deus, que é a sua palavra. Agora, a semente também temos outras parábolas. Se mantivermos a semente numa caixa, ela não dá fruto, ela não germina, ela não serve para nada. E nesta altura eu vejo muita gente a recolher sementes dos seus quintais para o próximo ano, mas durante o inverno está lá na caixinha. E a palavra de Deus muitas vezes pode ser guardada em bonitas caixas de recordações, em bonitas caixas do nosso tempo de infância, do nosso tempo de juventude, mas não serve para nada, não germina, não dá fruto, não experimenta, não se corre o risco de falhar, não se corre o risco de aparecerem outras plantas que sufoquem a palavra. E o mundo de hoje está um pouco assim, guarda a semente e não corre riscos. Há para aí muitos pais atormentados. A pandemia veio criar um fenómeno que há muitos jovens que não querem voltar a trabalhar. E nós ainda não percebemos bem isto. Há muitos, e por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Canadá, e não sei o que na Europa, há muitos jovens que se dizem ofendidos como foram tratados, foram despedidos, sem respeito, e agora não querem arriscar. Não sabemos até onde é que isto vai continuar, não sabemos o que é que isto significa, não sabemos que futuro é que isto terá, não sabemos, mas sabemos que é preocupante. Sabemos que é muito preocupante e que é motivo para nós pensarmos. O choque cultural, nós os mais velhos, aqueles que emigramos na primeira geração, que lançavam mãos a tudo, se este trabalho não dava, lançava-se a outro, e às vezes que hoje os jovens que foram criados com tanto carinho, com tanto amor e com tantas facilidades, certamente não fariam esses trabalhos, não lançariam mãos a esses trabalhos. Nós não compreendemos isto, mas é disto que fala o Evangelho, é disto que fala o Evangelho. E depois há o campo onde cai a semente, aqueles que arriscam a sair a semear, que é o caso de Deus,
a semente ainda vai caindo em campos muito hostis, cheios de pedras, cheios de silvas, de selva, terra muito dura, espizinhada, calcada, e também há aquela semente que cai na terra boa. E a pergunta é: que terra que tu és? Nós hoje celebramos na igreja um santo muito especial, chamado José de Cupertino. Cupertino era a terra. José de Cupertino, a sua família, nas vésperas do seu nascimento, foi despedida da casa onde viviam. O pai e a mãe ficaram sem casa, e ele teve, como Jesus Cristo, nascer a um estábulo, uma casa muito pobre. Mas não foi por isso que os pais se separaram, ou que os pais certamente sofreram muito, mas recomeçava-se, lutava-se, procurava-se novos caminhos. E toda a sua vida foi uma dificuldade. Ele é o padroeiro dos estudantes com dificuldades. Pela sua situação, nunca foi capaz de aprender quase nada. Procurou entrar em várias ordens religiosas e muitas lhes bateram com a porta porque ele não tinha capacidades. Não era suficientemente inteligente. Entretanto, os frades capuchinhos aceitaram-no, e o bispo, naquela altura, fez um exame a todos os frades em conjunto, mas estava cansado e só fez a 2 ou 3, e o José Cupertino foi. O bispo disse: estáis todos aprovados, e foi também ordenado sacerdote. Ele desejava muito ser sacerdote, mas não tinha preparação. E ele próprio sabia disso. Sabia que era muito limitado, muito sem capacidade intelectual. Mas não foi por aí que deixou de ser santo. E era de tal forma místico, celebrava a Eucaristia com tanta profundidade, que muitas vezes foi visto a ser elevado, a celebrar a vista e elevar-se. Tal era a forma como ele estava a celebrar, tão misticamente, tão profundamente a viver o acontecimento, que foi várias vezes tão misticamente envolvido com o mistério que celebrava, que foi elevado nos ares. E isto marcou muito. Fala-se muito da Inquisição, eu já muitas vezes aqui na igreja, algumas pessoas certamente não compreendem e pensam que quando nós falamos nestas coisas estamos a falar de política. A Inquisição foi uma coisa muito terrível, e perseguiu muito José Cupertino. A Inquisição, nós, por exemplo, em Portugal tivemos a Inquisição. O nosso rei teve que pedir 3 vezes ao Papa, e depois era uma censura, como eles agora estão a querer fazer. Estão agora a querer criar umas leis para dizer o que é que se deve dizer, o que é que não se deve dizer, e a grande maioria das pessoas não está a perceber. Nós estamos a caminhar outra vez na ditadura. E a Inquisição foi mal. A Inquisição foi muito mal. Mas o que estão a querer fazer hoje também não é bem. E nós já temos a lição da história. Nós temos a lição do passado. São José Cupertino, em 1653, foi transferido para obrigar a sair de Assis. A Inquisição não o queria lá e foi enviado para Pétria Rúbia, uma pequena terrinha, e mais tarde para outra,
para que ele ficasse isolado até mesmo da comunidade dos capuchinhos, porque ele seduzia as pessoas com a sua mística, com a sua oração, com a sua maneira de adorar, de se relacionar com Deus, a rezar, e tudo isso se incomoda, e é o que estamos a acontecer hoje. Hoje parece que o bem que incomoda, não é o mal, é o bem. E estamos a voltar ao tempo do José Cupertino, de São José Cupertino, perseguido pela Inquisição, que se falou tanto da Inquisição quando eu era jovem, quando eu andava a estudar. Falar da Inquisição era quase uma coisa terrível. Até e agora? E agora já não é mal. Mas como é que na vida de uma pessoa as coisas mudam tanto? Se era tão mal há 20 anos atrás, a Inquisição, a ditadura, a censura, e agora já não é. Mas porquê? Porquê estas mudanças? Pelo menos perguntamos porquê. Que São José Cupertino nos interceda por nós e que nós saibamos que tipo de campos somos para receber a palavra de Deus. Mas campos que tenham medo da verdade, de Deus, não servem para nada. Pode agradar muito aos homens. Olhai que nós gostamos mais de caminhar num campo direitinho, num campo pisado, mas não produz nada. Mas nós gostamos, a humanidade, os homens gostam de caminhar num campo plano, mas não produz nada, não dá nada. E é isso que nos fala no Evangelho. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, a fé não é uma questão de palavras, mas é uma atitude interior profunda, que há de traduzir-se em obras, para não ser árvore sem frutos, nem casa sem alicerces. Confiantes na bondade de Deus, oremos dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, a árvore boa, dê bons frutos, lendo, guardando no coração e partilhando com os fiéis a palavra revelada por Jesus aos seus discípulos, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que ninguém se escandalize com a nossa vida, mas em nós encontre aquele tesouro pelo qual vale a pena vender tudo, oremos. Para que os homens e mulheres cristãs saibam pôr em prática as palavras que ouvem da boca de Jesus quando o escutam,
a fim de que a sua casa seja construída sobre a rocha, oremos. Vimos, Senhor. Para que os pecadores de hoje, como os de ontem, tenham a graça de alcançar a misericórdia do Filho de Deus, que veio ao mundo oferecer a salvação a todos os homens, oremos. Para que nos lábios e na vida de cada fiel da nossa paróquia ressoe sempre um hino de louvor ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, Pai, Filho e Espírito Santo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos José Luciano Santos, Gilberto Cabral e família, Alberto Rojão, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma boa noite, um bom domingo. Amanhã temos missa às 9h30 em português, às 11h em inglês e às 6h em português. E enviamos um abraço a todos aqueles que nos acompanham fora da nossa comunidade e sobretudo os doentes. Muito obrigado por nos acompanharem e boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.